Boa tarde. Derrotas sucessivas deixam o Internacional de Porto Alegre em crise. Este é um dos destaques da manchete esportiva desta terça-feira, 29 de abril. Você vai ver também, Marcelinho Carioca e Oscar, ídolos do Corinthians, se unem para ajudar meninos de rua em São Paulo. Palmeiras e Ceará decidem hoje à noite mais um semifinalista da Copa do Brasil. E no Rio, o técnico Valdir Espinosa, como num passe de mágica, transforma o Fluminense em time vencedor. No tênis de mesa não tem para ninguém. A China é mais uma vez finalista do Campeonato Mundial Feminino e vai enfrentar um azarão, a Coreia do Norte. A Coreia do Norte surpreendeu na semifinal um outro bicho-papão do tênis de mesa feminino, a vizinha e rival Coreia do Sul. A parada não foi fácil, apesar dos 3-0 a favor das norte-coreanas. Aí você acompanha os momentos finais da vitória de Tu Jong-sil, de camisa clara, por apertados 21-18 sobre Park Ae-jung. O resultado garantiu a classificação da Coreia do Norte para a final. As chinesas, já classificadas após o massacre de 3-0 sobre as alemãs, apenas se preparam para comemorar mais um título mundial. Desde 1975, elas já ganharam 10. A principal fera é a campeã olímpica e mundial Deng Yaping. Outra chinesa que faz barbaridades com a raquete pequena é Yang Nan, que você vê aí derrotando a alemã Elke Shaw. Alguém duvida de que a China vai abocanhar mais um mundial? Master Europeu de Ginástica Olímpica reúne as 12 melhores seleções do esporte no continente. A competição foi um show de técnica e beleza. O Master foi disputado em Paris, com o que há de melhor na ginástica olímpica europeia. A França, país sede, depositava toda sua esperança nesta menina de 16 anos, Elvire Tesa, quarta colocada no último campeonato mundial. Ela foi bem, mas ficou um gostinho de frustração com o quarto lugar no Master Europeu. Em terceiro, terminou a equipe da Ucrânia, que tem como principal estrela Lilia Podkopaeva, medalha de ouro nas Olimpíadas de Atlanta. A Bulgária, representada nas paralelas por Jordan Jovichev, ficou em segundo lugar no placar geral. A grande campeã foi a equipe da Bielorrússia. A performance mais marcante, que deixou o público emocionado, foi de Tatiana Ogryshko, nos exercícios de solo. Foi uma vitória inquestionável da pequena Tatiana e das meninas bielorrussas. Ilma está de volta ao MRV Minas, onde começou a carreira. Uma das maiores estrelas do vôlei brasileiro, ela chega a Belo Horizonte disposta a faturar para o time mineiro o bicampeonato da Superliga, ao lado da amiga Leila. 25 anos, 1,83 m de altura e muita potência no ataque. Assim pode ser definida a jogadora Ilma, uma das melhores atacantes da seleção brasileira. Depois de defender o BCN Osasco nas duas últimas temporadas da Superliga, Ilma está de volta ao MRV Minas. Foi jogando pelo Minas que Ilma viveu os seus melhores momentos no vôlei nacional. Com o retorno da atacante, o MRV Minas espera voltar a ser uma das equipes de ponta da Superliga. Na Superliga do ano passado, o MRV Minas foi a quinta melhor equipe. Ilma vai ter ao seu lado a amiga Leila, que renovou seu contrato com o clube. E se as duas mostrarem nos jogos o mesmo bom humor e entrosamento de quando estão fora das quadras,
a torcida pode esperar por bons resultados na temporada deste ano. A Canhotinha, meu karma aqui, e a gente está voltando, né, Leila, para a gente conseguir esse bicampeonato que a gente está precisando ganhar. Desde 92 que a gente está entalado. Tá ó, por aqui. Valdir Espinosa comenta a atual campanha do Fluminense. E o Botafogo está pronto para decidir mais um turno. Você vai ver no próximo bloco. Agora aos domingos em novo horário. Você vai acompanhar em Alto Astral o estudo do Evangelho Apocalipse de Jesus para os simples de coração, feito por Paiva Neto. Notícias da LBV no Brasil e no exterior. Uma mensagem de solidariedade levando ao povo educação e cultura com espiritualidade. Programa Paiva Neto, domingo, 11 da manhã, aqui na Manchete. O atacante Sávio do Flamengo está em tratamento com o fisioterapeuta Nilton Petroni, o Filé. Sávio quer se recuperar a tempo para jogar a primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. Sávio se recupera de contusão no tornozelo esquerdo, que ele torceu no jogo com o Internacional em Porto Alegre. O atacante está fazendo tratamento intensivo e acredita que possa enfrentar o Bangu amanhã pelo campeonato estadual. No entanto, o jogador deve ser preservado para a primeira partida das semifinais da Copa do Brasil contra o vencedor de Palmeiras e Ceará no Maracanã daqui a uma semana. Você volta ao time do Flamengo contra o Bangu? Olha, o objetivo é voltar agora, né? Estou parado desde o jogo do Internacional em Porto Alegre e já se passaram quase 10 dias. Quer dizer, o Flamengo precisa muito agora, é um jogo importante contra o Bangu e eu vou tentar voltar quarta-feira. Mas você já está, o local está menos dolorido? Você acredita que seja possível realmente voltar 100%? Já melhorei bastante. Tô fazendo tratamento intensivo, fiz na granja durante aquela semana. É claro que eu sinto um pouco de dores ainda, estou um pouco dolorido do local. Quer dizer, mas espero recuperar o mais rápido possível aí para jogar na quarta-feira. Sávio só não quer opinar sobre quem deve ganhar o segundo turno do estadual. Eu acho que não há favoritismo. O Botafogo deve fazer uma grande campanha no estadual. O Fluminense está aí se reabilitando nesse segundo turno. Creio que será um bom jogo. E o Fluminense mudou da água para o vinho, de um turno para o outro do Campeonato Carioca. E o responsável por essa mudança é um gaúcho tranquilo, que já foi capaz de outras proezas notáveis. O técnico mais badalado do Campeonato Carioca continua sendo Joel Santana. Ele está a 52 jogos invicto, mas sem dúvida a grande surpresa é Valdir Espinosa. Assumiu o Fluminense desmotivado e abalado pelas derrotas consecutivas. Aos poucos, conseguiu reverter esse quadro. As mudanças táticas já são evidentes. Paulo Roberto, por exemplo, saiu da lateral direita para o meio-campo. E mesmo sem o craque Renato Gaúcho, as coisas estão fluindo bem. Espinosa apostou no pernambucano Nildo e deu certo. O jogador virou xodó da torcida. Espinosa, em pouco tempo, conseguiu fazer milagres. Valdir Espinosa tem 49 anos e está há 34 anos no futebol. Qual o segredo desse técnico que conseguiu revolucionar o tricolor? Transformar um time que só perdia em vitorioso. O Fluminense, em 3 jogos, conquistou 9 pontos. Valdir, qual o segredo? Qual é essa magia? Primeiro é manter jovem, né? Pelo menos em espírito. Não existe magia, não existe segredo, existe trabalho, existe uma participação de todos. Eu abro espaço para que os jogadores participem, dou a eles a liberdade assim como exijo, assim como eles têm a cobrança. Enfim, eu acho que é um dá lá, toma cá. É uma troca de energia, uma troca de cobranças. Eu me cobro. Façam que eles se cobrem, a gente se cobra mutuamente e é com isso que existe o crescimento. A tua unanimidade entre os jogadores vem dessa verdade? Assim como eles têm uma unanimidade comigo, eu tenho um carinho e um respeito por eles. Há pouco nos conhecemos, menos de um mês, situando aí o Renato, Paulo Roberto, o Léo, que eu já trabalhei com ele no Atlético. Os demais é menos de um mês, mas a gente está numa troca de confiança muito grande. Né? Troca de respeito, troca de carinho, troca de admiração, não é? Porque o que eles têm por mim, eu também sinto por eles, porque eles realmente estão sendo responsáveis por essa mudança do Fluminense, por esse acreditar
nesse novo Fluminense. A partida de domingo contra o Botafogo será praticamente uma final. É uma final, porque ela vai dar oportunidade para nós irmos à grande final. Temos colocado para os jogadores isso. Então, é a melhor equipe do campeonato, Botafogo, quanto a equipe que apresentou o maior crescimento, que é o Fluminense. Espinosa, um grande momento no futebol inesquecível para você. São dois. Um foi o título mundial pelo Grêmio em Tóquio, né? E o outro eu até vejo algumas vezes, quando eu estou buscando futebol, recordando, até uma fita da Manchete, né? Aquele campeonato do Botafogo em 89. Quando eu dizia que eu quero ver as luzes acender no Maracanã. E a luz acendeu, o Botafogo campeão. Aquilo realmente foi uma emoção que até hoje eu guardo com carinho. Agora vai ser diferente, né, Espinosa? Agora não, tomara que as luzes acendam-se, mas só que ali esteja escrito, Fluminense campeão. E a torcida do Botafogo pode apostar. O time líder do segundo turno está pronto para conquistar mais um título, apesar do respeito ao Fluminense. O Botafogo atualmente é uma ação de alta cotação no mercado do futebol carioca. Sob o comando de Joel Santana, já rendeu muitos dividendos e deu lucro a seus acionistas. O sucesso desta empresa, ou melhor, deste time, está na sociedade nada anônima de jogadores de talento, mas que investem no conjunto. Já que o Botafogo é um alto investimento, dá rentabilidade certa, como você mesmo admite, vocês desprezam o empate no domingo? Não, de maneira alguma. Eu acho que se nós temos essa vantagem do empate, eu acho que nós temos que saber usá-la, né? Eu acho que o Botafogo está num momento bom e eu acho que todo mundo deve apostar no Botafogo. Podem apostar que o Botafogo vai ser campeão? É cedo ainda, né? A gente respeita muito o adversário. O adversário vem num momento muito bom, numa crescente. O mais importante é que o Botafogo tem que confiar nas suas forças, tem totais condições de conseguir o título, mas vai ser muito difícil, né? Realmente, vai ser uma partida difícil. Mas vamos em busca. Eu acho que a gente tem que manter essa invencibilidade, essa nossa boa pegada. Acho que o momento do Botafogo realmente é muito bom. Mas do outro lado tem um adversário que está num momento muito bom também. Apesar de estar em alto e poder até empatar para ser campeão do segundo turno, o Botafogo despreza esse resultado. Só quer saber de derrotar o Fluminense. Eu acho que nós vamos ter uma partida, mais uma vez, de decisão. Merecido pelo que o Botafogo fez. E vem fazendo em todo o campeonato, mas nós respeitamos a equipe do Fluminense, sabemos que tem bons jogadores e estamos até contando, né, com a presença do Renato, né, que iria fazer uma festa total se ele pudesse participar do jogo também. O novo Pacaembu e a Copa do Brasil estão no próximo bloco. Os torcedores paulistas contam desde domingo com um tradicional estádio para os jogos do campeonato. O Pacaembu foi reaberto aos 57 anos, depois de um longo período em obras. O estádio, que é um dos marcos da cidade de São Paulo, já foi palco de grandes shows, como o do grupo Rolling Stones e do tenor Luciano Pavarotti. E principalmente das inesquecíveis partidas do futebol brasileiro. O maior atleta da história do futebol, o Rei Pelé, fez aqui 115 dos 1000 gols da brilhante carreira de jogador. Mas o Pacaembu também foi transformado em arena de violência. Em agosto de 95, as torcidas de São Paulo e Palmeiras travaram uma batalha com paus e pedras no final da Supercopa de Juniores. O saldo foi mais de 100 feridos e um morto. No ano passado, por causa de problemas na estrutura, o estádio foi interditado. Depois de 10 meses de obras e investimentos de 9 milhões de reais, a prefeitura devolve o Pacaembu para as torcidas. A reabertura é nossa alegria. No Pacaembu é uma coisa mais linda que tem. Melhor estádio para assistir jogo. Nova pintura, novo sistema de som, reforma das instalações elétricas e hidráulicas e reforço das bases de concreto. As traves foram trocadas e o conhecido tobogã foi totalmente refeito, deixando o estádio com a capacidade máxima de 37 mil lugares.
Mas se todas essas melhorias foram feitas para o público, o mesmo não se pode dizer com relação aos jogadores. O gramado do Pacaembu, onde os atletas dão o espetáculo, continua todo demarcado pelo grande número de shows que foram realizados aqui. E os buracos foram tapados com areia. O placar só será trocado no final do ano. Os deficientes físicos ganharam lugares especiais, mas continuam tendo que enfrentar as escadas. Nós fizemos o que foi possível, o gramado está em ordem para se jogar futebol. Logicamente, poderia estar melhor? Poderia. Mas, no decorrer do tempo, e já com o presidente Fará, já tivemos de acordo, nós vamos devagarinho, nós vamos arrumando o gramado e vamos deixar isso aqui maravilhoso. Por enquanto, ele está bom, mas ele vai ficar muito melhor no futuro. Copa do Brasil. O Ceará viajou para São Paulo com uma dura tarefa. Vencer o Palmeiras por uma diferença de 3 gols para chegar às semifinais. É um jogo muito difícil, mas o time do Ceará tenta manter a esperança. Mesmo assim, são muitos os problemas. Heron e Fernando César não jogam. Edu Lima e Reginaldo, contundidos, devem ficar no banco. É uma condição difícil, né? Já que o Reginaldo vinha jogando bem. Mas a expectativa é de sempre, quando você entrar na equipe, você possa entrar bem. E como eu vinha à disposição do professor Lira, não sou um lateral, mas né, ele me deu toda a condição de jogar ali pelo aquele setor. Acho que não vai ter problema algum e nós vamos desempenhar um bom papel. Confiantes num bom resultado, os jogadores esperam aproveitar o desfalque de 7 titulares na equipe do Palmeiras para surpreender. Para isso, o time cearense conta com a ajuda de Nildo e Dema. A partida começa 11 contra 11, eu acredito numa boa apresentação por parte do Ceará. E se nós nos apresentarmos dignamente, com a pegada de sempre, nós iremos começar o quadrangular do Campeonato Cearense arrasador. Se não dermos para nós classificarmos na Copa do Brasil, sem dúvida nenhuma, o campeão do primeiro turno nós iremos ser. No Parque Antártica, o clima é de tranquilidade. Depois da goleada sobre o Ceará em Fortaleza, o Palmeiras está com um pé nas semifinais. No Paulistão, o Palmeiras tem a melhor campanha desde a 4ª rodada. De 54 pontos possíveis, 39 foram conquistados. O melhor ataque também é do Verdão, com 46 gols marcados. Quer dizer, mantendo esta média, a equipe chega tranquilamente ao quadrangular decisivo e como favorita ao título. Os números mostram que o Palmeiras é o melhor do campeonato, né? Então eu acho que o torcedor tem que estar tranquilo do nosso lado, que a nossa equipe vai se classificar e vai brigar com muita força pelo título. Na Copa do Brasil não é diferente. O Ceará é o adversário desta noite no Parque Antártica e a vantagem é toda do Palmeiras, que goleou o inimigo por 5-2, jogando fora de casa. O time titular vai estar bem mexido, mas nem isso é problema. Serão ao todo 7 desfalques. Kleber, Viola e Aguinaldo estão machucados. Cafu e Djalminha viajaram com a seleção brasileira. Rincon vai servir a seleção da Colômbia e Luizão está suspenso. O comandado tem que sentir de quem os comanda que confia neles. Não importa a idade, não importa a situação, não importa se o gramado é ruim, se a gente tem vantagem ou desvantagem. Importa que está entrando. Os jogadores entendem o recado. Para o meio-campo, Almir e o atacante Edmilson, é hora de mostrar serviço. Para o centroavante Fernando também. Pelo Juventude, ele marcou 8 gols no último Brasileiro. Já esteve nos planos do Grêmio e agora leva todo o incentivo do artilheiro Viola para comandar o ataque do Verdão. Eu tenho certeza que a torcida vai apoiar também esses jogadores que precisam, que vêm batalhando para conseguir um espaço. O Palmeiras é um grupo muito unido, muito coeso, né? E tem isso daí, de um torcer pelo outro. Eu, quando fico no banco, torço para todos os companheiros, né? E eu acho que da mesma maneira eles têm que torcer para quem entrar, porque afinal todos nós somos Palmeiras. Ídolos corintianos se unem para tirar meninos carentes das ruas de São Paulo. Isso você vai ver no próximo bloco. Flores, presente que agrada sempre. A Camélia Flores. Paladar gaúcho de verdade é na Pampa. A Pampa da Barra continua com a promoção deliciosa. Apenas R$18 no rodízio de carne, saladas e frutos do mar. Isso mesmo, só R$18. Tá esperando o quê? Pampa, sempre a melhor opção. Papa Tudo apresenta Jorge Aragão, poeta do samba, na Ilha dos Pescadores. Dia 30, a partir de 21 horas. Informações 493-0005. Venha curtir e dançar com Jorge Aragão, dia 30, na Ilha dos Pescadores.
A crise chegou ao Internacional de Porto Alegre depois de 3 derrotas sucessivas do time. No sufoco, a diretoria tenta uma saída para acabar com a má fase. Depois de ser desclassificado da Copa do Brasil pelo Flamengo, o Inter disputa somente o Campeonato Gaúcho. Só que no primeiro jogo do segundo turno do campeonato, o Inter não se deu bem. Perdeu para o Guarani de Venâncio Aires por 2-1. A crise chegou mais uma vez ao clube gaúcho. O presidente Pedro Paulo Záquia e o vice-presidente de futebol, Ibsen Pinheiro, enfrentam as principais críticas. Na tarde de ontem, a expectativa no estádio era se haveria ou não mudanças. Mas a diretoria surpreendeu. Depois de boatos como troca de técnico e queda de diretores, o presidente anunciou que não haveria mudanças. Toda vez que nós tomamos a decisão de alterar, seja alterando os dirigentes, seja alterando os profissionais, o Internacional não conseguiu obter resultados positivos. Exatamente por alterar ao longo do caminho a sua postura e as suas ideias. Hoje, em cima da convicção de que nós temos um trabalho que foi debatido, que foi estudado, que nós estamos fazendo força para implantar, não pode ser em cima de um primeiro ou de um segundo resultado negativo que eu vá perder toda a minha convicção, eu e meus companheiros de diretoria. 2 ídolos do Corinthians se unem numa luta em favor das crianças carentes. Marcelinho Carioca e Oscar tentam tirar meninos das ruas de São Paulo através do esporte. Em algumas coisas, os dois são parecidos. Tanto Oscar como Marcelinho encantam a garotada com muito carisma. O Pé de Anjo marcou o 100º gol pelo Corinthians no jogo com a Portuguesa. E Oscar é o cestinha do Campeonato Brasileiro de Basquete com 992 pontos. A diferença entre os dois está apenas na altura. Um tem 1,65 m, o outro 2,04 m. Oscar ganhou um importante aliado na luta pela recuperação dos meninos de rua. É um projeto que toma o tempo da criança, tira a criança das más companhias, das drogas, enfim, de toda coisa ruim que esse mundo oferece. Na visita ao centro de treinamento, onde é desenvolvido o projeto Bom de Bola, o artilheiro contou detalhes da carreira. Marcelinho falou do começo difícil no Madureira, no Rio de Janeiro, da chance no Flamengo e depois da sorte no Corinthians. A ideia de Oscar é mostrar para a garotada que muitos deles também podem ter um futuro brilhante. Objetivamente, o que a gente quer? A gente quer que pessoas desse tipo, que nem o Marcelinho, pessoas grandes, que tem muito para passar para eles, venham aqui rapidinho e dê um testemunho para esses meninos, para criarem um sonho, criarem uma expectativa de que você vencendo, você consegue alguma coisa na vida. O importante é que todo mundo saiba que nem todos eles vão virar grandes atletas, mas a maioria dos grandes atletas foram crianças que nem eles. Então o objetivo é esse. Esse é o verdadeiro papel da sociedade, dos verdadeiros cidadãos. Parabéns ao Oscar, parabéns ao Marcelinho. Para você, uma boa tarde e até amanhã. Márcia Peltier Pesquisa, hoje depois de Chica da Silva. A seguir, edição da tarde.